Olá, aluninhos do segundo ano do ensino médio. Estamos chegando aí na reta final, né? Falta só mais uma provinha. Sei que vocês ficaram de R1, né? Então, na verdade, assim, antes de começar a revisão, né? Eu não vou poder estar dando aula no horário que foi colocado na minha disciplina. Então, eu estou gravando esse vídeo, né? Com uma espécie de vídeo aula aí para a revisão, né? Para fazer uma revisãozinha aí básica, sociologia para a prova, né? Aí o que eu pensei em fazer nessa revisão, né? Eu vou fazer uma espécie de resumo da prova mesmo, né? Vou tentar mostrar aí quais são os pontos principais que a prova terá, né? Para você poder fazer uma boa interpretação, né? Vocês sabem que sociologia é uma disciplina que exige textos, né? Então, cada questão que a gente cobra de vocês, e provavelmente lá no terceiro ano, provavelmente não, será assim lá no terceiro ano, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Toda questão do vestibular de ciências humanas, principalmente sociologia, vem com textos, né? Então, a minha ideia é falar um pouquinho, fazer uma interpretação desses textos que cairá na prova, né? Alguns comentários, a gente faz algumas digamos, um raciocínio, né? Digamos assim, para a gente poder tirar uma nota boa aí na prova e tal. Então, como é que funciona, então? A prova de vocês consistirá em 6 questões, né? Então, a última questão, ela vai ter um valor de 50 pontos, né? Então, é a questão mais importante da prova e é onde você tem que destrinchar sobre um assunto que garantirá uma boa nota aí, né, para você seguir para o próximo ano, né? Então, como é que funciona, então? Mas antes de chegar nessa última questão, né, já adiantei um pouco aí, a gente vai fazer, então, eu vou falar um pouquinho sobre as outras questões, da primeira, né? Então, como é que funciona? A sociologia do segundo ano, ela basicamente trabalha com, assim, essa sociologia que eu vou cobrar na prova, né? No geral, a sociologia do segundo ano, ela vai para três lados, na verdade. Ela fala sobre a questão da antropologia, né, que foi lá no primeiro ano, no primeiro trimestre e tal. Depois a gente vai para a questão mais econômica, desigualdade de classes, né, essa questão mais de globalização, assim por diante. Depois a gente foi para a sociologia da violência, que eu particularmente acho a apostila mais legal assim do segundo ano, onde eu posso encaminhar para vários lados, são assuntos muito legais, muito polêmicos, digamos assim, mas que fazem os alunos pensarem, é muito importante para fazer redação também, são conteúdos que são atuais, né? A gente pode discutir, então a sociologia ela atinge várias áreas sociais, né, dessa questão toda. E por último tem então a apostila que fala sobre sociologia do trabalho, que é a última apostila que a gente trabalhou e que basicamente será a apostila que vai estar na prova, né? Então, o que eu vou exigir de vocês é uma interpretação de conteúdos que falam sobre o trabalho, classes sociais e desigualdade social, né? Que são temas muito relevantes para a sociologia, para o estudo sociológico, né? Então, como é que funciona? As questões, elas vão falar da seguinte forma, né? Que no Brasil, a gente tem um problema estrutural de desigualdade social. E a desigualdade social no Brasil, ela é imensa, né? Existe um abismo de desigualdade social muito grande, né? Desigualdade de classes muito grande. Então, a apostila ela vai abordar dessa forma com relação a questões que envolvem o trabalho em cima disso, as questões econômicas também, né? Então, o que acontece? Na primeira questão ali, ele vai trabalhar uma ideia de classes sociais, a classe média, né? Lembrando vocês que a classe média, ela é uma classe que não é necessariamente pobre, assim, né? É uma classe que é pobre no sentido miserável mesmo, né? É uma classe que é a maior classe da sociedade brasileira e que ela está no intervalo entre as grandes elites e
os pobres, assim, os miseráveis mesmo, e é onde você encontra, né, o trabalho, digamos, mais especializado, né, é onde que sustenta a questão da produção econômica, está na classe média, né? Então, o trabalho da classe média, ela é a que necessariamente paga a conta do sistema, digamos assim, né? Mas eles estão 1000 vezes mais longe dos ricos, né, do que dos pobres, né? Então os pobres estão muito mais perto dos pobres. Igual eu falei, na questão de classes sociais no Brasil, a gente tem uma desigualdade enorme, gigantesca, né? Então o que acontece? A ideia das primeiras questões é trabalhar essa perspectiva de classes sociais, né? Então a ideia é você pensar que no Brasil, né, você tem aí uma disparidade muito grande entre essas classes, né? Uma questão que é bem interessante, que ele coloca sobre a ideia de um sociólogo que discute classes hoje, que é o sociólogo Gessé Souza, né? Então ele fala aqui que uma das ele destaca, né, que na atualidade, né, existe uma fragmentação do conhecimento e uma fragmentação da percepção da realidade, ou seja, né, entende-se a realidade de maneira diferente na questão de classes, né? Como que a gente pode interpretar essa ideia, né? Basicamente foi isso que eu falei para vocês, né? Então, a questão da desigualdade social, ela não é só uma perspectiva econômica, né? Então você tem que pensar que as classes sociais elas estão interligadas com outros fatores, como por exemplo a questão da desigualdade estrutural, de racismo, por exemplo, né? A questão da desigualdade também envolve a ideia do preconceito em geral com outras minorias, né? Não só com preconceito de raça, né? Então a classe média, né? A classe média ela está dentro desse sistema também, e ela também é muito preconceituosa nesse sentido, né? Então é importante sempre pensar nessa questão da desigualdade, né, como processo de estrutura social no Brasil, né? Então ele vai partir dessa perspectiva numa das questões aqui, né? Uma próxima questão aqui também, eu vou trabalhar a ideia de umas coisas que definem as classes sociais, e o maior sociólogo que fala sobre isso, sobre classes sociais, com certeza é o Karl Marx, né? Então vai ter uma questão que vocês podem pegar para estudo, que é a questão da teoria da mais-valia, né? A teoria da mais-valia ela representa ela representa o lucro do proletário, aliás, desculpa, o lucro do burguês, né? E esse lucro do burguês ele é retirado através do trabalho do funcionário. Então como é que funciona essa ideia de mais-valia do Marx, né? É mais ou menos assim. Primeiro você tem que pensar na questão de mercadoria, né? O lucro da burguesia, o lucro do burguês, do capitalista, não sai necessariamente da venda da mercadoria, mas da forma como ela é produzida. Então, o Marx ele inverte um pouco essa questão do pensamento. Todo mundo acha que o lucro vem da venda da mercadoria, mas na verdade o lucro vem da produção dessa mercadoria. Como que funciona, né? Porque pensa assim, ó, pensa você. Vou dar um exemplo que eu dei na sala de aula, que eu acho que uma das aulas, né, que eu dei aula de mais-valia, que eu acho interessante para vocês pensarem nessa questão, né? Por que ele fala que é um excedente da produção? Só se pensar da seguinte forma. Vamos pensar numa funcionária que trabalha de vendedora de roupas, né? Então, essa vendedora de roupas, ela ganha um salário, vamos jogar aí, de R$1.200, vamos pensar assim, né? Então, vamos pensar que lá no primeiro dia de trabalho dessa mulher, né, dessa vendedora, ela vendeu R$500 de lucro. R$500 de lucro. Então, ou seja, tirando todas as despesas, né, que não geram mais-valia, então as despesas que são pagas para construir uma mercadoria ou para ter uma mercadoria para venda também, né? Então, por exemplo, se você a mercadoria ela começa a ser produzida lá atrás, ela vai gerando muito mais valia de acordo com vai passando, né? Então, por exemplo, a matéria-prima retirada lá da natureza para se transformar no tecido, para fazer uma roupa, por exemplo, ela é feita por um processo de trabalho humano. Então, ali já vai sendo retirada uma mais-valia e tal. Então, quando essa roupa ela chega na loja para ser vendida, ela também vai gerar mais-valia pela venda
dessa roupa pela minha funcionária lá. Então, pensando da seguinte forma, você pode ver, você pode analisar assim. Então, no primeiro dia, essa funcionária, ela trabalhou e ganhou lá R$ 500 de lucro, né? Então, ela deu um lucro para a empresa de R$ 500, né? Tudo bem. Então, nesse dia, o que acontece? Ela gerou mais-valia? Não gerou mais-valia. Por quê? Porque ainda não atingiu o salário dela, né? Porque o salário também sai do trabalho, né? Da venda da mercadoria. Então, como é que funciona, né? Então, você tem lá, tirando todas as despesas, custos, internet, energia, R$ 500. No segundo dia, ela foi lá e pegou mais R$ 600 de lucro, né? Conseguiu fazer R$ 100 a mais. Então, ela já fez R$ 1.100 de lucro, né? Então, ela conseguiu produzir. É a mais-valia ainda? Não é a mais-valia, né? Falta quanto ainda? Se ela ganha R$ 1.200, né? Falta mais R$ 100. Vamos supor que no terceiro dia ela venda mais R$ 300. Então, ou seja, a partir do terceiro dia, depois que ela atingiu a cota do salário dela, né, que faltava mais R$ 100, os R$ 200 que ela vendeu a mais, isso se tornou excedente de produção. Querendo ou não vender, se prestar serviço também é produção, né? Então você orienta, né? Você pensa da seguinte forma, que tudo que ela vender posterior ao salário dela, né, é transformado em mais-valia. É só você pensar assim, ó, para você entender também, né? Eu, professor Lucas, eu dou aula para todos os alunos do ensino médio, né? Mas se você for pensar, não sei, talvez 2, 3 alunos do colégio, eu não sei qual que é o valor, eu nunca perguntei o valor da mensalidade do colégio, nem tenho interesse em saber o valor, né? Mas vamos pensar aí que acho que 2 alunos pagam o meu salário como professor aqui do Santa Maria, né? Então, o que acontece? Esses 2 alunos não geram mais-valia para o colégio, mas o resto dos alunos, vamos pensar que na turma de vocês existiam 30 e poucos alunos, né? O resto das mensalidades que entra para o colégio é transformado em mais-valia. É óbvio que as irmãs elas tiram os contas de luz, né, tiram um pagamento de material, né, de manutenção do colégio, de informática, né, os salários de outros funcionários da limpeza, por exemplo. Então, tirando todos esses custos, né, os outros funcionários da limpeza também geram mais-valia, né, mas também pago o salário com as mensalidades. Se você tirar tudo, vamos pensar aí então que 3 alunos, né, somando as despesas mais o meu salário, 3, 4 alunos pagam o meu salário, no caso, né, ali, descontado. O resto dos alunos é transformado em mais-valia. Esse é o excedente da produção, né? Então, isso é o que move as relações do capitalismo. E é aí que traz a desigualdade. Por quê? Porque o trabalhador, né? O trabalhador, ele produz, mas não fica para ele essa produção, né? Fica para o dono da empresa. Então, o que o Marx quer dizer? Que é aí que está a desigualdade social da questão do capitalismo, né? Uns têm o modo de produção, né? E lucro em cima do trabalho daqueles que não possuem o modo de produção. Teoricamente, se for pensar de uma forma jurídica, não tem nada de errado acontecer isso. Isso é o sistema capitalista, né? Se você teve capital para construir uma empresa, se você, né, se esforçou, fez lá uma empresinha e tal, tranquilo, né? Mas a ideia é pensar que não é discutir pontos da empresário lá, porque o empresário que construiu uma empresa, né, ele faz parte de um sistema. Então, o Marx ele não está atacando os empresários, os capitalistas de forma direta, mas o sistema capitalista. A ideia dele é atingir o sistema capitalista, estudar a forma geral, não de caso específico, mas de toda uma sociedade, né? Que ele pensa numa estrutura da sociedade onde você tem uma distribuição igual dessa produção sem que exista mais-valia, né? Então, é uma outra perspectiva, né, de análise, é uma questão de mudança de um sistema estrutural da sociedade inteira. Porque para você acabar com o abismo da desigualdade social no Brasil, que é uma coisa que a gente estuda lá no primeiro ano, né, que no Brasil, por exemplo, onde está a origem da desigualdade? É na questão de uma coisa chamada modernização conservadora, né? Onde o Brasil ele modernizou essa questão social, né? Aliás, a questão econômica, ele modernizou a questão econômica, mas conservou as desigualdades sociais. Então, nós temos
uma diferença de classes que beira a questão colonial ainda no Brasil, né? Então, quem fala isso é um sociólogo chamado Caio Prado Júnior, estudou ele o ano passado, né, no primeiro ano. E, inclusive, tem nas questões aqui, tem um termo, né, chamado de modernização conservadora, né? Basta você analisar se está dentro do contexto da questão, né? Mas existe essa ideia também de modernização conservadora. Então, ou seja, né, numa questão aqui muito importante, né, que vai trabalhar a questão da mais-valia, né, ele vai pedir para você sobre uma das características da mais-valia. Então, existem duas características de mais-valia que o Marx identifica: a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa, né? Então, como é que funcionam essas duas mais-valias? A mais-valia relativa, ela está relacionada com a questão tecnológica. Quanto mais tecnologia você coloca dentro de uma empresa, mais mais-valia você retira, porque você coloca máquinas, né? Então, é tecnologia, então máquinas. Máquina não é um trabalhador. Então, você pode extrair uma mais-valia de uma máquina muito, muito grande, muito maior, né? Por quê? Porque a máquina ela não recebe salário, ela não fica grávida, ela não tem sindicato, ela não faz greve, né? Ela não tem família, ela não vai embora, né? Ela não tem horário. Então, você consegue extrair muito mais de uma máquina do que de um ser humano. Então, às vezes, o ser humano não compensa para a produção capitalista. Isso é um problema seríssimo que gerou já as primeiras revoltas do trabalho, inclusive tem na apostila lá, né? Quais foram as primeiras reivindicações lá daquele movimento do ludismo que tinha lá na apostila, né? O movimento do ludismo, ele foi basicamente isso, né? Ele foi uma resposta dos trabalhadores à inserção de muitas máquinas no processo produtivo, que o ludismo era a ideia de quebrar as máquinas dentro das fábricas, né? Porque as máquinas elas estavam substituindo o trabalho humano. Mas isso é uma tendência da tecnologia e do capitalismo, sempre produzir mais tecnologia, né? E a tecnologia com certeza substitui esse trabalho, né? Porque gera mais lucro. O problema é que a população humana ela mais cresce, né? E o trabalho, né? Nós estamos no Brasil, temos um problema estrutural de desemprego gigantesca por causa disso, né? Mas é uma tendência global, né? Acontece, né? E o Marx já identifica isso lá no século XIX, né? Onde a tecnologia ainda era muito escassa, muito ainda primitiva, digamos assim, né? E a outra relação da mais-valia, e essa envolve seres humanos mesmo, e que pode ser cobrado, né? É a mais-valia absoluta. Então, isso aqui é uma coisa que você tem que pegar para entender. A mais-valia absoluta, ela é o aumento do número de horas trabalhadas. Então, se você coloca uma hora, se você faz o que a gente chama de hora extra, você tem um lucro muito maior, ou você aumenta o número de trabalhadores dentro do processo produtivo, né? Então, existem esses dois termos, né? Que envolve a mais-valia absoluta. Então, na questão, você vai ter que analisar qual que é que ele está abordando, né? Se é a mais-valia absoluta ou é relativa. Então, lembrar lá, a relativa, ela é uma mais-valia que voltada para a questão, a relativa, né? É para a tecnologia, e a absoluta é voltado para o tempo de jornada, de trabalho, né? Acho que não sei se fica redundante, acho que não, né? Para a jornada de trabalho, é o tempo que você tem de trabalho. No Brasil você tem são 8 horas diárias ou 40 horas semanais, né? Que faça aí as horas, né? As horas trabalhadas. Aí. Fechou, povo? Então, basicamente assim, tem uma questão muito importante que fala sobre isso. Né? Outra coisa que vai envolver também, que vai ter duas questões que falam sobre mais-valia. Então, isso é muito importante para vocês, prestarem atenção. Na outra questão, ele vai trabalhar a ideia de mercadoria, né? Como que funciona essa questão do trabalho, na mercadoria e na mecanização do capitalismo. Né? Então, isso aí foi feito um pouquinho sobre a lógica do processo industrial ao longo da história, né? E que foi criando uma maior desigualdade social de classes. Então, tudo está relacionado, né, galera? Então, uma outra questão vai falar sobre a mais-valia, mas ela é mais interpretativa no momento histórico, né? Da questão das mercadorias, do trabalho, né? Então, é muito interpretativa a questão, né? Então, você tem que pegar dessa forma aí para analisar. Outra ideia que bacana que dá para a gente pegar ali para a finaleira de prova, né? Que eu acho que vocês vão curtir, vai ter uma questão que vai falar, uma questão que vai ter um texto,
nesse texto vai envolver duas questões, né? Então, a outra, uma questão vai falar sobre a ideia dos sistemas produtivos. Então, vai falar sobre a ideia do Fordismo lá, né? Do Fordismo, do Taylorismo, né? Lembrando que a diferença entre o Fordismo e o Taylorismo tem a ver com a questão de como você vai trabalhar com as mercadorias do capitalismo. Então, por exemplo, lá no Fordismo e Taylorismo, você tem uma produção em série, né? A produção em linha de produção, na esteira rolante, lá, só você lembrar das produções dos carros, da Ford, lá naquele filme do Chaplin, lá, né? Tem a esteira que vai passando negócio na frente do trabalhador, e é uma linha de produção. Então, começa ali nas primeiras peças, vai indo, vai passando por um trabalhador até chegar no último e o carro vai estar pronto, né? Então, a diferença básica entre o Fordismo e o Toyotismo, né, é você pensar, então, que o Fordismo é a linha de produção em série para produção de estoque, para abatimento de custo, né, e aumento de vendas. Já o Toyotismo, não. Eles trabalham por uma coisa chamada de produção flexível, né? É o que está baseado na ideia da oferta e na demanda. Então, ou seja, você só produz se você vai tendo demanda dessa produção, né? Então, você evita que a fábrica tenha estoque, porque estoque parado dá despesa para uma fábrica, né? Então, você vai trabalhando, esse sistema toyotista é você ir produzindo aquilo como você vai vendendo, né? Então, esse é o sistema flexível. Eles também não precisam ser peças padronizadas. Lá no Fordismo você tem peças padronizadas, assim, tudo é igualzinho, né? Lembrando lá que o Ford falava lá que você pode comprar um carro, um Ford T, né? Que era um modelo que produzia na época, de qualquer cor, contanto que seja preto, né? Já no Toyotismo, você pode escolher a cor, né? Não sei se vocês já compraram um carro zero, mas comprar um carro zero hoje, você pode escolher a cor, o tanto de acessório que você quer no carro, né? O modelo, né? A versão, o tipo de motor, tudo você pode escolher, né? Então, ou seja, isso é a produção flexível. Você pode atender de acordo com o gosto do cliente, assim por diante. Então, isso bombou o capitalismo mundial ali depois da crise do petróleo de 1970. Se você ler na apostila lá, vai ter tudo escrito, tudo que eu estou falando agora sobre isso, né? Essa ideia do Fordismo, do Taylorismo, né? Então, lembrar ali, e no Toyotismo, você tem também a produção não em linha de produção, mas é a divisão de setores. Então, você produz por setores, né? Você produz ali, cada setor tem uma equipe que vai produzir um pedaço só do carro, passa para o próximo setor. Então, não é uma linha de produção. Você vai produzindo por equipes, né? Então, você divide o trabalho da produção com mais profissionais. O trabalhador tem que entender todo o processo produtivo, não é só um movimento só, como é no Taylorismo e no Toyotismo, né? Aliás, no Fordismo. Então, tem que ver essas diferenças. Lendo o texto lá, você consegue ver bem essas diferenças, né? Então, lembrar, assim, que foi o Taylor, por exemplo, que criou a questão do recursos humanos, da seleção do funcionário e tal, né? E uma das coisas, então, que vai abordar na última questão, que é o que vai valer mais pontos, né? E é onde eu queria chegar, é o seguinte: essa relação do trabalho que você tem, como que fica a questão da mulher nesse mercado de trabalho, na desigualdade social de gênero. Então, eu quero que vocês façam um texto, né, um textinho ali, de 10 linhas, mais ou menos, que vai abordar essa ideia. Na questão anterior, vai ter um texto base que vai te orientar nessa questão do trabalho das mulheres e tal, né? Então, como que você conversa sobre essa questão do mercado de trabalho com relação às mulheres, né? Então, vocês sabem que na questão do mercado de trabalho na igualdade de gênero, existe sim diferença salarial do mesmo cargo para homens e mulheres, né? Então, as mulheres recebem menos, né? Existe um preconceito por ser mulher, porque a mulher engravida, por exemplo, né? Várias discussões sobre isso já foram feitas, né? Então, prefere-se contratar homens, né? Então, ou seja, assim, as mulheres, por mais que tenha todos esses problemas, né? As mulheres, elas estão sim sendo inseridas no mercado de trabalho, elas estão se formando, se forma muito mais mulher do que homem, né? Hoje, então, você tem uma qualificação do trabalho feminino enorme, né? Então, existe uma ascensão social da questão das mulheres. Então, eu quero que
você faça uma discussão sobre essa ideia, né? Sobre como que envolve a desigualdade social de gênero, né? E com a questão do mercado de trabalho, né? Os papéis sociais de homens e mulheres são diferentes, né? Então, como que trabalha essa ideia no conceito sociológico? Essa ideia aí que você vai ter que trabalhar na prova, né? Faça a prova com calma, né? Vai ser, não vai ter, eu não vou exigir assim uma monografia em cima da última questão, mas eu vou dar uma atenção especial para ela porque ela vale mais na prova, né? Pode garantir aí a sua notinha de recuperação. Beleza, né? Então essa foi a minha aula, né? Peguem na apostila 8, se eu não me engano, é a apostila 8, que vai ter lá sobre o trabalho. Leia lá sobre essa questão de classes, né? Que tem lá bem no começo da apostila, vai ter lá. Depois vai ter a questão dos modelos produtivos, né? E por último, uma reflexãozinha sobre a mulher nesse contexto todo do trabalho. Essa é a prova de vocês, né? Que vai ter lá. Então é importante dar uma lida, dar uma estudada e tirar um notão aí. Beleza? Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. E até mais.